Olá, queridos! Mais uma vez nós aqui, a terceira aula dessa primeira lição. Viu como que ela é extensa? As outras vocês vão ver que é pequenininha. As outras em pouquinho tempo a gente faz. Deu para entender? Conseguiram entender um pouquinho sobre Trindade, sobre a importância da Bíblia, a importância de crer na Bíblia? Isso é muito importante para que a gente siga, para que a gente possa continuar com esse curso. Não desista, não desanima, convide mais pessoas, mande esse link aqui para outras pessoas. Você vai ver que ele é do YouTube. Se inscreva no YouTube lá no meu canal, Minutos Conselho de Deus. Sempre está postando, ativa o sininho lá para que ele possa mostrar para você. Então vai ser um curso completo disso. E depois vamos lá, nós estamos pensando até em fazer um certificado aí com vocês. Tá bom? Lembra que se você tiver no propósito de ler a Bíblia também, me chama no particular, eu te mando o plano de ensino. Tem um grupo preparado para isso, que nós estamos trabalhando com isso, para tirar dúvida, para a gente ler, para trabalhar melhor. É muito gratificante isso. Tente colocar na tua cabeça, do mesmo jeito que você se alimenta fisicamente, você precisa se alimentar espiritualmente. A nossa vida tem que se andar igual, crescer na graça e no conhecimento, idêntico. Senão você vai ter problema. Se você crescer só na graça, você não vai aprender nada das escrituras. Vai virar um fanático. Se você crescer só no conhecimento, você não vai ter a unção do Espírito Santo, vai ser só um religioso. Então vamos trabalhar junto. Então não esqueça, teve dúvida? Só não deixa, queridos. Nós temos uma semana para aprender essa lição. Não deu para você ouvir ela no primeiro, no segundo, terceiro dia? Não sei, mas arrume o teu melhor horário. Lembra, de manhã, na hora do almoço, de noite, eu não sei, mas só não deixa. Pegue o seu caderno de anotações e faça as anotações. Vamos orar? Querido papai, te entregamos essa aula nas tuas mãos, te pedindo que o melhor seja feito hoje. Abra os nossos corações, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. Faça-nos concentrar na verdadeira palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, não esqueça, hein? Lugarzinho reservado, sem ficar parando, sem deixar pessoas te interromperem. Para quem tem filhos e marido, mulheres, é um pouco mais difícil, mas é minutinho, você viu que é 10 minutos, 20 minutos no máximo aí, ó, você já vai ter aprendido hoje, tá? Então vamos lá? Lição de hoje, começando, Deus Pai. Agora nós vamos estudar as trindades. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esses três se formam o grande e o poderoso Deus. Então nós sempre vamos tratar de versículos. Nós não vamos falar bobeira, não vamos falar o que eu acho, o que eu sinto, o que o fulano sente, o que o outro sente. Nós vamos falar de versículo. Por isso a importância de você pegar o teu caderno de anotações e marcar os versículos aí para você depois meditar. Lembra que é meditar? Lembra lá na primeira lição? É pegar isso daí e ficar mastigando. Pra quê? Por quê? Então olha lá, ele começa assim, ó. Mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse texto é lindo, é maravilhoso, né? João capítulo 1, versículo 12. A todos que creem, que você que acredita em Deus, que acredita em Jesus, ele te dá o poder. O poder de você ser chamado filho de Deus. Ou seja, agora você tem um pai. Eu não sei como foi a tua infância, eu não sei como teu pai te tratou, eu não sei se teu pai ainda está vivo ou não, mas aqui ele está dizendo assim, ó, eu não só deixo você ser meu filho, eu te dou o poder de você ser chamado filho de Deus. Há uma coisa importante que muita gente não gosta de citar, mas nós temos que entender. Quando nós não aceitamos o Senhor, quando nós não aceitamos o Jesus Cristo de verdade, nós não somos filhos, somos criaturas. Animais? Não. Criado por Deus. Nós somos criados por Deus. Mas ele diz, mas a quantos o receberam? Aos que creram no nome de quem? De Jesus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê, que nele acredita, não sofra, mas tenha a vida eterna. O teu lugar não é aqui. Quando você acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo e começa a se adaptar desta forma para isso, você tem um lugar para morar. Jesus disse assim, olha, eu vou para o céu e vou lá preparar morada. Se não fosse assim, eu nem ia. E eu serei para vós pai. De novo Deus falando que ele é o seu pai, ele é o meu pai. 2 Coríntios 6, versículo 18. Confere lá, e se achar algum versículo que às vezes eu coloquei errado na hora de digitar, me chama lá no particular, me mostra para me corrigir a lição, tá bom? Não recebestes o espírito de escravidão, mas o espírito de adoração de filhos, pelo qual clamamos,
Abba, Pai. Romanos 8, versículo 15. Que coisa linda, né? Ele está dizendo, você não é meu escravo. Você não é um filho obrigado. A partir de agora você recebe um espírito de adoração, pelo qual você chama Abba, vem papai. Abba, Pai. Entendeu, queridos? Esse é o Deus Pai. Essas são as informações que nós temos biblicamente, onde Deus se colocando Pai. Eu já vi muitas discussões de como chamar Deus, Yahvé, e os judeus têm medo de falar o nome de Deus, o nome do soberano. Queridos, Deus diz e se dirigiu a nós como Pai. Se você perguntar para mim qual é o nome de Deus para mim, não é Senhor dos Exércitos, é Pai, é meu papai. Entendeu isso? Entendeu aqui os fundamentos onde que confirma que Deus, se você o aceitar, se você crer nele, ele te dá o poder de ser filho dele. Ele morreu por você, Jesus Cristo, e ele diz que nós seríamos filhos dele, ó, e eu serei para vós pai. E não recebeu escravidão, não é luta, não é dificuldade, é pai. Ele sabe do teu sofrimento. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre o Deus Filho, Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Há 2024 anos Jesus nascia. E está lá escrito, ó, não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo Senhor. Lucas 2, capítulos 10 e 11. Jesus se manifestando em alegria, saiu do céu, das regiões celestiais, de um lugar onde ele não tinha dor, não tinha sofrimento, ele não tinha nada, ele só governava. E ele veio, nasceu de uma mulher, para que sentisse a dor que eu sinto, a dor que você sente, a tristeza, a fome, a sede, a decepção. Mas mesmo assim se manteve Deus. Olha lá, Jesus existia antes do seu nascimento. Ou seja, Jesus não passou a existir quando ele nasceu da Maria. Não, ele existia antes. O problema é que ele não tinha se manifestado como homem, mas ele já existia. Olha lá, ó, olha o texto. João capítulo 1, versículo 1. Ele estava no princípio com Deus. Se você continuar o texto, ele vai dizer assim, ó, e ele era Deus, ou era um só. Então lá no princípio, na criação, eles já estavam juntos. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Eles estavam dizendo que Abraão era o primeiro, o pai da verdade, tudo certinho. Jesus falava para eles, olha, antes de Abraão existir, eu já era Jesus. Jesus era verdadeiramente homem. E que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versículo 6. Ele era Deus. Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. As obras que ele fez, queridos, ele não fez porque ele era Deus. Ele mesmo diz assim, olha, tudo que eu fiz aqui vocês podem fazer, e vou dizer, vocês podem fazer maiores do que eu fiz. Ele não precisava ser Deus para curar, para libertar, para restaurar. Você não precisa ser Deus para isso. Ele não usurpou. O que é usurpar? Ele não roubou esse direito. Ele poderia muito bem ter sido Deus e falar assim, ó, eu vou matar todo mundo aqui, ou eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Não. Ele queria e veio para viver como homem, para sentir o que eu sinto e o que você sente. Entende que amor tão grande é esse? Consegue entender esses fundamentos? Eu não sei se a aula está ficando pesada demais, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar direito, porque eu amo demais isso. Eu amo demais ver umas passagens dessa, onde Deus poderia ser tudo e ele resolveu não ser nada, para poder ser igual a mim e a você. Ele era verdadeiramente homem, e ele também era, Jesus era verdadeiramente Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou Deus aqui também. E aí vem o mais importante de todos, aonde ele tinha que sacrificar. Uma hora nós vamos fazer um estudo mais profundo, por que ele teve que morrer na cruz, por que ele teve que se sacrificar. Mas se ele não tivesse feito isso, nós não tínhamos salvação. Nós estávamos caminhando para o inferno. Então lá, primeiro, por que Jesus morreu na cruz? Prova de amor. Acima de tudo, prova de amor. Ele não foi à cruz por ter sido vencido pelos seus inimigos. Ele entregou a sua vida voluntariamente. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. João 10, 17. Ou seja,
Não foi o Pilatos que crucificou Jesus. Não foi os fariseus que crucificaram Jesus. Ele se entregou. No final ele diz, Pai, está consumado, eu consegui. Algumas vezes você vê ele lá no Getsemane orando, Pai, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o sofrimento, mas o amor dele por mim e por você é tão grande que ele diz assim, ó, mas eu vou cumprir fiel. E aí ele diz aqui, ó, eu dou a minha vida, depois eu tomo ela de volta. Segundo, ele morreu em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele não cometeu o pecado. Jesus não tinha pecado. Mas somente um pecador poderia morrer na cruz e levar os nossos pecados. Isaías 53 diz que os meus pecados estavam sobre ele. Os teus pecados estavam sobre ele. E você entende que toda vez que você peca, é como se você tivesse ignorando esse sacrifício dele. Dizendo para ele, não faz mal que você morreu na cruz por mim, não. Queridos, por isso que nós temos que odiar o pecado. Nós não vamos ser santos. Não existe falar que alguém é santo. Porque 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que não há um sequer justo, não há aquele que não peque. Se alguém disser que não tem cometido pecado, está se fazendo de mentiroso. Então ele morreu no meu lugar, porque eu não poderia ter feito isso. De uma só vez, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, pela morte dele, nós fomos redimidos. Jesus ressuscitou dos mortos. Até hoje tentam provar que ele não ressuscitou. Algumas religiões dizem que foi só o espírito dele, que ele não morreu assim não, queridos. Jesus ressuscitou triunfante. Quando chegam lá e perguntam dele, ele fala assim, ó, ele não está aqui. Os anjos falam para as mulheres, para o pessoal que foi no túmulo lá, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele levantou dos mortos, ele está vivo com você e comigo, e onde tem dois ou mais reunidos, ele se faz presente, ou seja, a Trindade está mais forte ao teu lado. A ressurreição de Cristo foi completa, com prova e certezas. Ou seja, ela foi completa do jeito que tinha que ser. Esperou os 3 dias para não acusar que era aquela doença do sono, que ele dormiu depois acordasse. Só depois de 3 dias era decretado verdadeiramente a morte. Então ela foi comprovada e ela é certa. Tão importante isso que a partir do nascimento de Jesus, da crença de Jesus, começou a contagem do calendário mundial. Prova da promessa da nossa ressurreição. Mas a nossa cidade está nos céus, aonde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder. Filipenses 3, versículos 20 e 21. E aí ele nos diz que pela ressurreição dele nos abriu a porta, o véu foi rasgado. Hoje qualquer pessoa, onde você estiver, você pode curvar o seu joelho, você pode estar em pé, sentado num banco, dentro de um ônibus, orar ao Senhor e Ele vai te ouvir, porque o véu que te separava foi rasgado com a ressurreição, com a morte e ressurreição de Cristo. Consegue entender isso? Consegue entender esse poder? Esse, queridos, é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Ele é tão grande, tão poderoso, tão forte, que não tem explicação, que não tem como nós entendermos isso. Então agora falta a última lição ainda, o Deus Filho, que nós vimos, desculpe, o Deus Espírito Santo. Que nós vamos ver o poder do Espírito Santo que atua hoje. Quando Jesus foi, ele disse, ei, eu estou indo, mas vocês não vão ficar sozinhos não. Com o outro Consolador, ou seja, não sou eu que vou consolar vocês agora não. Agora vai vir um outro Consolador e ele vai ajudar vocês nas suas fraquezas. Ele vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis. Viu como é bom, querido? Espero que você esteja gostando dos estudos. A imagem não é muito boa por causa que a câmera é do notebook. Assim que eu tiver condições, eu vou comprar uma webcam melhor para transmitir melhor. Eu espero que você esteja entendendo e acompanhando, anotando no seu caderno, mandando suas dúvidas para mim. Não deixe, querido, já não vai ser divulgado, não precisa ter vergonha não. Eu quero que nós juntos trabalhemos isso. Depois que essa primeira lição, que às vezes você pode achar um pouquinho chatinha, enjoativa, você às vezes já sabe de tudo isso, mas as próximas vai depender muito dessa primeira lição, de você ter convicção nela. Amém? Vamos orar? Obrigado, papai, por mais essa lição, pelo que tem nos ensinado, Senhor. Só temos que te agradecer, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão poderoso. Fique conosco, Senhor, e nos instrui no verdadeiro caminho, papai. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.